Vozes que transformam, silêncios que acolhem. Bem-vindos ao Vozes e Silêncios. Oi, gente! Esse é um espaço de reflexão sobre o sentimento que nos atravessam no dia a dia. Eu sou o Leandro Lopes e aqui a cada episódio a gente faz uma pausa para ouvir o que muitas vezes fica escondido no silêncio e transformar em voz. Entre vozes e silêncios, encontramos quem somos. Hoje eu quero falar sobre um incômodo, gente. O incômodo que aparece quando a gente diz não. O episódio de hoje é sobre o não que nos vilaniza. É quando dizer não vira limite, culpa e vilania. Mas antes, eu preciso ser bem honesto com vocês. Essa reflexão é profunda demais para caber aqui num episódio só. Ela tem dois lados, e porque em algum momento da vida a gente ocupa esses dois lados. Por isso que esse episódio é a primeira parte de uma conversa. Hoje eu vou falar sobre o não que a gente dá. No próximo episódio eu quero falar com vocês sobre o não que a gente recebe. Os dois doem, mas doem de jeitos diferentes. E eu não estou falando do impulsivo, gente, do não impulsivo. Não é o não dito no calor da raiva, né, intempestivo, não é aquele não jogado para machucar. Eu estou falando daquele não que vem depois de tentar, depois de conversar, depois de insistir e depois de negociar muito consigo mesmo. Aquele não que a gente dá quando entende que já fez tudo o que podia. É um não cansado, um não lúcido, um não que não nasce da falta de afeto, mas ele nasce do limite. Mas mesmo assim, ele pesa. E aí aqui, gente, eu preciso deixar alguma coisa bem claro. Vamos separar as coisas. Esse não que eu tô falando aqui não acontece só nas relações afetivas amorosas, tá? Ele passa por todas as relações da nossa vida. A amizade, a família, o trabalho. Porque é vínculo, não é só amor romântico. Vínculo é expectativa, é projeção. Vínculo é o lugar que a gente ocupa na vida do outro. Nas relações profissionais, por exemplo, eu particularmente, toda vez que precisei dizer não para alguém ou para algo importante, eu sofri. Sofri porque muitas vezes dizer não significa decepcionar alguém. E eu sempre tive essa coisa, que eu hoje reconheço como uma armadilha, e eu já até falei aqui para vocês em outros episódios, essa coisa de gostar de me sentir querido, de gostar de me sentir amado. Isso, por muito tempo, me fez aceitar coisas que eu já não queria mais. E quando eu finalmente dizia não, o distanciamento vinha, o clima mudava, o olhar mudava, a relação mudava. E o não doía só porque eu disse, doía porque ele mexia com a ideia que eu tinha de ser aceito. Com os amigos, o não também dói. Às vezes dói até mais, porque em algumas amizades dizer não soa quase como uma traição, né? Você deixa de ser o que sempre topa, o que sempre resolve, o que sempre está disponível, e de repente você ganha um rótulo de, nossa, que frio, que distante, que ingrato. Quando na verdade você só podia dizer não, porque você não podia mais. Você só não queria mais. Você só não aguentava mais.
Agora, tem um não, gente, que talvez seja o mais difícil de dizer entre todos os outros. É aquele que a gente precisa dizer para a família, para alguém da nossa família. Especialmente, às vezes, para aquele não que a gente precisa dizer para nossa mãe. Você é o filho que faz tudo o que a mãe quer. O filho presente, o filho disponível, o filho que resolve tudo. Até o dia que você discorda. Até o dia que você diz não. E de repente você se torna o pior filho do mundo. É quase um rompimento umbilical, não é? Dói pra cacete. E dói nela, porque é a expectativa quebrada. E dói na gente também. Porque dizer não à mãe não parece só um limite. Parece ingratidão, parece rejeição, parece abandono até. Mesmo quando é só o nosso processo de crescimento. Nas relações amorosas, o não ganha um peso enorme, um peso diferente. Porque ele entra, nesse ponto, entra o medo de fazer o outro sofrer. E muitas vezes, mesmo quando a decisão nasce do cuidado, ela volta pra gente como acusação. Os sentimentos se invertem, se distorcem, e aquele não que era limite vira crueldade na narrativa do outro. Talvez o que mais machuca não seja o fim, seja a narrativa que se constrói sobre você depois dele, depois desse não. Uma narrativa que você não reconhece mais, porque parece que você deixa de ser alguém que tentou e vira o mal da história, vira o vilão. Depois do não, vem o silêncio. Mas dentro dele, o barulho também. Aquelas perguntas que não param. Será que eu fui duro demais? Será que eu poderia ter aguentado mais um pouco? Talvez eu devesse ter me explicado melhor. Talvez eu devesse voltar atrás. Mas isso não acontece para reparar o outro. Acontece mais para aliviar a nossa culpa. E aqui, meus amigos, aqui, minhas amigas, aqui acontece uma confusão muito perigosa. A gente começa a confundir a dor do outro com a culpa nossa. Mas nem toda a dor que a gente causa, veja bem, é injustiça. Nem todo sofrimento do outro significa que a gente errou. Às vezes, o que dói no outro é simplesmente o fato de você não ter se anulado. Talvez a pergunta mais difícil depois de dizer não seja essa: o que dessa dor toda é meu e o que é do outro? Como sempre, a exemplo de outros episódios, eu vou repetir essa pergunta, gente, porque é muito importante. O que dessa dor toda é meu e o que é do outro? Até onde vai a minha responsabilidade e onde começa a elaboração que não me pertence? Que é do outro, cabe ao outro fazer. Essa história, gente, ainda não está completa, porque hoje eu falei do não que a gente dá, do peso de sustentar uma decisão, dos incômodos, inclusive de virar um vilão depois desse não. Mas existe um outro lado desse mesmo não. O dia que a gente recebe esse não. E sem perceber, transforma o outro em vilão
para não entrar em contato com a nossa própria dor. É sobre isso que eu quero falar com vocês no próximo episódio. O não que nos vitimiza. Bom, gente, é isso. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo. Esse foi mais um episódio do Vozes e Silêncios. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa estabelecer alguns limites, se valorizar e dizer alguns nãos. Antes de terminar, eu vou pedir que sigam Vozes e Silêncios para tornar esse bate-papo mais forte e fazê-lo chegar a mais pessoas que estão precisando dessa pausa, assim como você já faz comigo aqui toda semana. E lembre-se, entre vozes e silêncios, sempre encontramos quem somos. Até a próxima!